Muy bien, entonces ahora ya estamos grabando la sesión y vamos a empezar. Una vez más, muchas gracias a todos por su participación en la sesión de hoy y ya voy a pasar la palabra a nuestra facilitadora de estas sesiones, María Analia Conceição. Muchas gracias a todos y si ustedes tienen dudas, por favor nos escriban aquí, o dudas o si necesitan de apoyo, por favor nos escriban aquí en el chat. Gracias, Anália. Déjame compartir la pantalla. Bien. Por favor, ¿ya ven ahí la presentación? Ya se ve. Muy bien. Entonces, María Analia Conceição, muchas gracias. Te paso la palabra. Gracias, Eli. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto estar mais uma vez com vocês para mais uma sessão. Esta será sobre coordenação de calificadores. O objetivo desta apresentação é apresentar as principais coordenações de los calificadores e orientar sobre sua adoção em la indização de documentos segundo a metodologia LILAC. Nuestra agenda: introdução, coordenações comuns de calificadores, exemplo de coordenações de calificadores e coordenações inválidas. E a tarefa. Nossa tarefa que é de número 7. Introdução. Em um processo de indização, que fazer quando no encuentro o descritor apropriado para a indização exata de determinado assunto? Usar ou mais descritores combinados. O descritor foi identificado, pero todavia não é suficiente para apresentar o assunto discutido. Que é usar o descritor combinado com calificador. Este processo se chama combinação ou coordenação de descritores e calificadores. Então, quando falamos de coordenação, queremos dizer combinação, união ou conjugação de conceitos que serão traduzidos, né, em descritores e calificadores. A coordenação é fundamental em la indização LILAC. O DEX contém descritores para quase todas as enfermedades, pero a vezes na discussão não encontramos um descritor listo para a indização de determinado assunto e usamos o recurso de coordenação. O exemplo de solo descritor primário, DEX, não é suficiente, ele empleo, de solo descritor como primário, não é suficiente para representar os assuntos discutidos em documento, em muitos casos. Então, a combinação de número limitado de descritores, por isso que há a coordenação para limitar, e de calificadores, permite descrever o conteúdo completo de documento. Então, utilizar em la coordenação
2 ou mais descritores, DEX, em alguns casos, e um descritor com o qualificador, combinado com outros descritores e qualificadores. Várias combinações descritores-qualificadores estão interconectadas de maneira lógica. O indicador deverá familiarizar-se com estas relações comuns e utilizá-las corretamente. Por isso, a importância de seguir essas coordenações, utilizá-las. Aqui temos uma tabla com as coordenações mais comuns de qualificadores. Temos enfermidade, a enfermidade que surge primeiro, e a enfermidade B, que é a enfermidade que originou-se depois. Que será indicada com complicações. A enfermidade B com etiologia. Ou enfermidade A compli, enfermidade B compli. Pero vamos a ver cada exemplo detidamente. Ou seja, alguns exemplos desta tabla. Temos enfermidade, tratamento farmacológico, a droga, uso terapêutico. Organismos, organismo como bactérias, vírus, efeito de drogas, processo fisiológico, efeito de drogas e droga, farmacologia. Radioisótopos, uso terapêutico, enfermidade, radioterapia. Enfermidade, diagnóstico por imagem, el calificador novo, órgano, diagnóstico por imagem. Enfermidade induzido quimicamente, droga, perdona, há erro aqui, pero droga ou técnica, efeito adverso. Enfermidade, o organismo, metabolismo, substância ou droga, metabolismo. Órgano, cirurgia, enfermidade, cirurgia. Órgano, enzimologia, enzima, metabologia. Metabolismo. Organismo, transplante, enfermidade, cirurgia. Órgano, metabolismo, droga, metabolismo ou farmacocinética. E organismo, isol, órgano, microbiologia. Órgano, química, substância química, análise. E ADN viral, isol, vírus, isol, e enfermidade, como foi um vírus, virologia. Enfermidade ou órgano. E neoplasias, patologia, primeira neoplasia, segunda neoplasia com o calificador secundário, que é um calificador. Tipo histológico, secundário ou patólogo. Esse que está em color oscuro os exemplos que vamos mostrar aqui. Vamos começar com enfermidade, etiologia e complicações. Quando está explícito que uma enfermidade causa outra, enfermidade A, ou seja, a enfermidade de origem,
será indicada com o calificador complicações. E a enfermidade B, a enfermidade que surgiu depois, será indicada com etiologia. Etiologia significa causa. Exemplo, cefaleia causada por vômito. A indicação será cefaleia, etiologia, o calificador etiologia. Vômitos, complicações. Vômito causado por cefaleia. Vômitos será indicado com etiologia e cefaleia com complicações. Alguma dúvida? Seguindo, complicações e complicações. Quando as enfermidades são associadas, hasta tem um sinônimo do calificador complicações, que é associação. Então, apareceu a palavra associação e não há uma discussão de qual enfermidade causou qual. Então, a relação causa e efeito não está clara no artigo. Usamos enfermidade A, complicações, e enfermidade B, complicações. Ou quando está só complicações, como o exemplo, complicações do tracoma. Pero não há, há várias enfermedades, pero não especifica qual é a específica que causou o tracoma. Então, indicamos com tracoma, complicações. Cefaleia e vômito também, sim, discussão de qual causou qual, complicações em las dos. Tracoma complicado por toxoplasmose. Também não há discussão de la causa, ou seja, a causa não está determinada em el artigo, em el documento. Tracoma será indicado com complicações e toxoplasmose também com complicações. Pero que fique claro que quando está explícito em el documento que uma enfermidade foi causada por la outra, usa-se etiologia em la enfermidade B e na enfermidade que causou complicações. Agora tratamento farmacológico, que é bastante utilizado, e uso terapêutico, usado com enfermidades tratadas com medicamentos. Enfermidade será indicada com tratamento farmacológico, mas droga, uso terapêutico. Ou específicos, né? Sempre tenho em mente a hierarquia de los calificadores também. Se falar de tratamento de uma droga, especificando a forma de dosagem, será administração e dosagem. Especificando, por exemplo, para ser primário, tem que estar em el título. Terapia, exemplos, terapia de la hipertensão com hidralacina. Hipertensão, tratamento farmacológico, hidralacina, uso terapêutico, e talvez alguns não estão acostumados a indicar a ação farmacológica. Esse é um tema que vamos tratar na próxima sessão. Quando indicamos uma droga, temos que identificar, se possível, a ação farmacológica. Nesse caso, como é hipertensão e hidralazina,
tem a ação antihipertensivos. Deve ser indicada com o mesmo qualificador da droga. Suplementos de vitamina B12 em el tratamento de la deficiência de vitamina B12. Deficiência, a enfermidade de deficiência de vitamina B12, tratamento farmacológico. Aqui, outro erro, perdona, que cambiou esse descriptor. Antes era quimioterapia, agora é tratamento farmacológico. Vitamina B12, uso terapêutico. Tratamento farmacológico ainda, todavia, agora para estudos que utilizam plantas como tratamento. Então, a indicação será a planta, mas o descritor fitoterapia, mas enfermidade com o calificador tratamento farmacológico, mas preparações de plantas, como extrato de plantas, uso terapêutico, se discutido. Se, às vezes, tem óleo, infusão, e aqui é o extrato. Tratamento, nos olvidamos de traduzir aqui, tratamento de resfriado com equinacea. Resfriado comum, tratamento farmacológico, fitoterapia e equinacea, que é a planta, extrato de plantas, uso terapêutico. Todos como descritores primários. Sim? Quedou claro? Isso tem dúvida aí? É importante fixar, e tudo isso que estamos falando, esses exemplos, são do Manual de Indicação, capítulo 9, sim? E que está disponível na internet. Efeito de drogas e farmacologia. Efeito de drogas e substâncias químicas usadas e órgãos, regiões, tecidos, organismos e processos fisiológicos ou psicológicos. A regra é organismo. Aí uma pergunta. Aí uma pergunta se já não se vai usar quimioterapia. Não. O qualificador quimioterapia, que era quimioterapia, cambiou para tratamento farmacológico. É que havia muita confusão, lío, em o uso desse qualificador quando era quimioterapia para câncer, por exemplo. Então, a NLM desculpe que ao traduzir escapou. Sim? Passou e porque cambiou ele ano passado. Agora, então, vamos à regra que estava falando para efeito de drogas e farmacologia. Organismo e o órgano, efeito de drogas, mas processo fisiológico, efeito de drogas, mas droga, farmacologia, e com o qualificador farmacologia.
Ejemplo, efecto de penicilina en el corazón. Corazón, efecto de drogas, penicilina farmacología. Mecanismo de acción de las cefalosporinas en bacilos cereus. Bacilos cereus, efecto de drogas, cefalosporinas, farmacología y agente antibacterianos, otra acción farmacológica, pero no se preocupem ahora, porque vamos a ver com detalhes na próxima sessão sobre ação farmacológica. E os dois, como eu disse antes, com o mesmo qualificador. Etiologia e efeito adverso. Para efeitos adversos ou complicações de uma droga, compuesto químico ou procedimento, a indicação será enfermidade, etiologia, mas droga ou técnica, efeito adverso. Efeito colaterales, tem que estar claro em el documento que o efeito foi adverso. O autor que vai nos dar esta informação. Então, efeito colaterales é efeito mal do uso da aspirina. Aspirina é efeito adverso. Complicações da criocirurgia. Criocirurgia é efeito adverso. Hepatotoxicidade del acetaminofeno administrado en la fiebre. Acetaminofeno, efeito adverso, hepatopatias, como foi causada por uma droga, se usa o qualificador induzido quimicamente. E a fiebre, tratamento farmacológico. Se mirar a hierarquia, vamos, el DEX, vamos ao DEX. Posso? Ali. Está abrindo aqui? Deixa eu ver. Não está aberto. Peraí. Ah. Só para mostrar onde se ubica esse induzido quimicamente. Já estão espanhol, consulta al DEX. Ah, não, ele vai automática. Acerca del DEX, estrutura hierárquica, já? Hierarquia de los calificadores. Quer coisa? Ah, já. Não? Só um minuto que está carregando aqui, Anália. Parou. Parou? Aí na dúvida, aqui. Olha, efeitos colaterais sempre são adversos? Poderiam ser efeitos buenos? Quer responder? Bien, si son efectos colaterales, son siempre malos. Porque los buenos son cuando se hace un tratamiento o
tratamiento por drogas, entonces los efectos buenos son los esperados, ¿no es? Y los colaterales son los que no son esperados. Entonces, como un efecto malo de este tratamiento, entonces hay otras consecuencias, ¿no? que no son esperadas. Tanto que a veces, incluso, por ejemplo, se hace un tratamiento por drogas que dificulta alguna absorción de alguna vitamina, por ejemplo. Ahí también se recomienda el uso y la administración de alguna vitamina para completar, digamos de esta manera, el tratamiento. Entonces, cuando ya se conoce los efectos colaterales, también se incluye este tratamiento para tratar este efecto colateral. Entonces, yo entiendo que siempre son malos. Pelo menos em português, em Brasília. Sí, todos los artículos que yo he visto, cuando hay efectos colaterales, son negativos. Entonces, já estão mirando a pantalla de la jerarquia, para mostrar que induzido quimicamente está em la jerarquia de etiologia, que já vimos, que é estudo de las causas. Então, se a enfermidade foi causada por uma droga, o calificador correto é induzido quimicamente. E aqui há o link, o enlace para a nota do calificador, não se olvide. Usado com fenômenos biológicos, só que está em português. Enfermidades, síndromes ou sintomas causados por substância endógena ou exógena. Solamente calificador. Tá? Volvendo, alguma dúvida aqui, a hierarquia de induzido quimicamente. Há outras mais específicas, como genética, microbiologia. Mais uma vez, nós estamos dando alguns exemplos. Em el momento de la indicação, sempre recurram a las notas de los calificadores e também a los exemplos que estão em el manual de indicação. Então, vamos volver a nossa apresentação. Sigo. Acá. Já está claro agora essa coordenação. Enzimologia e metabolismo, usado com organismos, exceto vertebrados, com órgãos e tecidos, também usado com enfermidades para enzima durante o curso de la misma. Indicação: órgano, enzimologia, mas enzima, metabolismo, mas enfermidade, enzimologia. Exemplos: enzimologia do cérebro. Esse não há dúvida, já está falando. Cérebro, enzimologia. Atividade de la adolasa, esse asa aqui significa que é uma enzima, em el cérebro, em las encefalomielites. Cérebro, enzimologia, e frutosa bisfosfato adolasa, que é substância, puedes buscar em DEX. Essa droga o descritor autorizado é frutosa bisfosfato adolasa. E será indicado com metabolismo. Encefalomielites, enzimologia. Agora, quedou dúvida em enzimologia? Não.
e metabolismo, transplante e cirurgia, usado com órgãos, tecidos ou células para transplante de um local a outro, em ele mesmo indivíduo ou a outro da mesma espécie ou de diferente espécie. Usado quando não há descritor DEX específico, ou descritor pré-coordenado. Perdona um momento. Usado também, desculpe, como eu estava dizendo, usado quando não há um descritor pré-coordenado órgão-transplante. A indicação será órgão, transplante, mas enfermidade, cirurgia. Exemplo, transplante de osteoblastos em fraturas não consolidadas. Fraturas não consolidadas, cirurgia e osteoblastos, transplante. Vamos ver a index para não quedar dúvida. Agora eu vou consultar o DEX. Consulta o DEX, permutado sempre na inalização. Osteoblastos. Vamos só a raiz da palavra. Osteoblastos. Mira, se hubiera o descritor trasplantes de osteoblasto, não seria necessário poner o trasplante aqui. Conseguem mirar? Então, será utilizado, em esse caso, o calificador para ser aquela coordenação que falamos em el início. Quando não há um descritor listo, usamos a coordenação com um calificador, em casos como esse. Outro exemplo, transplante em cirrose hepática. Mira, que esse caso não utilizamos o calificador transplante, porque há o descritor pré-coordenado órgão transplante, que falamos aqui, que está em la regla, transplante de hígado. Outro exemplo que não há, transplante de dedo. Há index? Vamos a ver? Vamos a ver. Ya, dedos, dedos em espanhol. Dedos. Dedo, ó, transplante, vou buscar transtorno, traumatismo, pero transplante não há. Que hago? Uso o calificador transplante, que vai estar disponível acá. Perfeito? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, seguimos. Aislamento e purificação e microbiologia, os calificadores. Você usa... desculpa,
passou usado com órgãos, animais, plantas e com enfermedades para estudos microbiológicos. Então, a indicação será organismo, com o calificador aislamento e purificação, órgano, microbiologia, mas a enfermidade, microbiologia. Exemplo, nefrites por Escherichia coli. Nefrites, microbiologia, infecções por Escherichia coli, nesse caso, sem calificador. Níveis de Mycobacterium tuberculosis em esputo, em lá tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar, microbiologia, esputo, microbiologia e Mycobacterium tuberculosis, aislamento e purificação. Aqui arriba se quedou como isol em inglês, pero aislamento e purificação é essa em espanhol. Secundário e patologia. Estava no chão de vocês, assinado com caneta. Se usa secundário e patologia com neoplasias, ou seja, com câncer, para indicar a localização secundária para a qual houve la metástase. O câncer original, ou la neoplasia original, é indicado com o descriptor órgano, neoplasia apropriado, com o calificador patologia. A regra é, primeira neoplasia, patologia, mas segunda neoplasia, com o calificador secundário. Mas o tipo histológico, que é outra, talvez, novidade para algumas, para alguns de vocês. Que é outra coordenação que vamos falar na próxima sessão. Metástase pulmonar do câncer a los huesos. Neoplasma ósseo, com o calificador patologia, e a neoplasia, neoplasma pulmonares secundário, com o calificador secundário, tá? Metástase de adenocarcinoma, toda terminação oma é o tipo histológico, ou seja, tipo de tumor. Papilar de las tiroides para o pulmão. Neoplasias de la tiroides, com o calificador patologia. E lá, segunda neoplasia, que migrou de la tiroide para o pulmão. Serão indicadas com o calificador secundário. A mesma coordenação de calificadores, os pares, neoplasia órgano e tipo histológico com o mesmo calificador. Dúvidas? Não? Seguindo, coordenações inválidas. Por que decimos coordenações inválidas? Porque já existem as combinações que estão expressas em las notas. Vamos a mirar em index? Então? Ai, que isso? Creio que não temos tempo. Houve um problema. Já.
Então, em DEX, quem quiser certificar-se, abre o DEX e verá. O descritor coração tem os pré-coordenados, coração, anomalia, use cardiopatias congênitas. Coração, irrigação sanguínea, use vasos coronários. E esses outros todos aqui. Coração transplante, que vimos, existe o termo transplante de coração. Esses são os pré-coordenados que o indexador deve estar atento sempre que estiver indexando, ler as notas. E depois vamos falar da tarefa 7. Agora, eu vou fazer a revisão do artículo da tarefa 6. La revisión, uma discussão. Porque surgiram várias dúvidas que eu contestei a todas em formulário. Nossa intenção, objetivo é aclarar estas dúvidas. Então, o processo de indexação. O artículo já está aberto. Eu vou abrir o artículo para... Já está aqui. Esse, né? Uhum. Então, vou consultar o DEX e o DEX e o artículo. Sim? Hacemos de conta que estamos indexando, reindexando. Então, primeiramente, a leitura técnica, leitura para identificar os descritores, análise do artigo de identificação. E, nesse caso, como é um informe de casos, fácil de identificar, vamos fazer uma análise preliminar e para identificar o tipo de publicação e o tipo de os pré-codificados. Já vou mostrar, ok? Já empezamos. Então, primeiramente, a seção, setor casos clínicos e patológicos, correto? Todos? Se fue el sonido. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Volvió? Por favor, Olga. Ah, qué bueno. Gracias, gracias. Pronto. Então, voltando. Estamos em el artículo, analisando se dá para identificar o tipo de publicação. Esse setor clínico patológico. Casos. E acá temos, está aparecendo aí, caso clínico. Sim? Para quem está começando, quando aparece esse, é um indicativo de um tipo de publicação. Vamos ao DEX. Meu Deus.
al DEX, que está aberto aqui, e vou poner caso. Casos, estudo de casos. É um estudo de caso, moço? Não é. Por que não é? Não é esse tipo de publicação. Ai, não há como deixar aí. Mira, investigação empírica sobre um fenômeno não está dizendo que é um relato de caso. E há ele relacionado informe de casos aqui. Vamos ver se esse é o que buscamos. Mira, apresentações clínicas que podem seguir de estudos evaluativos que conduzem eventualmente a um diagnóstico, usado como tipo de publicação. Sim? É esse que busco. E a categoria, se ele me lembrou. Características de publicações, características de los estudos. E outra, quando estão em el sistema de indização, el programa, já há um campo específico para tipo de publicação, podendo consultar a nota del DEX. Correto, Sueli? Então, já vimos que já elegimos informe de casos, certo? E humanos, masculino, porque Slide na cambiada. Slide? Ah, slide, desculpa. Esse. Não. Desculpa. Sorry. Já vimos, eu vou ao último para mostrar que selecionamos. Vou encerrar essa linha. Ai, meu Deus. Sussu, deu pane aqui. Tá certo. Tá. Só que no final. Aparecendo? Então, se selecionamos humanos, masculino e anciano. Certo? Porque está claro, allá. Algumas pessoas puseram homem. Não temos tempo para consultar o DEX, mas homem é um descritor. E na nota está escrito que é um descritor que necessita de pré-codificado masculino. É um descritor que é indicado quando é aspecto psicológico, em situações ou social. É importante dizer que quando estamos descrevendo a los sujetos de la investigación, en este caso, un único sujeto, que es el caso, ahí solo utilizamos como precodificados. Entonces, por este motivo, no utilizamos como descriptor primário ou secundário, solo como descriptor precodificado, porque é a descrição do sujeto da investigação. Perfeito, graças, Sueli. Agora, análise do título del artículo e identificação de los assuntos principais. Então, nosso título, deixa eu poner.
dermatose intertriginosa crônica de aparição tardia, ou pêndigo de Hailey-Hailey. Aqui já temos nossos tipos de publicação pré-codificado e passamos aos descritores primários. Analisamos o título e identificamos os descritores primários. Ler a introdução apenas para conhecer o assunto. E a introdução está explicando que é sinônimo, pênfigo de Hailey-Hailey é sinônimo de pênfigo familiar benigno. Sim? Vamos ao DEX. Agora eu vou mostrar só a minha apresentação, porque não temos muito tempo. Enfermidade de Hailey-Hailey, aparece um descritor solo. Quando miro, ele autorizado é o pênfigo familiar benigno. Não é necessário, quem está fazendo a indicação manual, de usar os dois. Importantíssimo mirar, primeiramente, ler do que se trata. Transtorno de la piel heredado, autossômico, recorrente, vesículas e bolhas, que afeta a axila e a ingle, que é, em português, virilha. Se mirarem o texto, vão ver que está falando de la axila, afetou. Vou mostrar rapidamente. Ctrl Alt. Artículo. Que axila mira, que mostra que afeta as axilas, aparece a palavra. Sim? Aparece 2 vezes, há fotos e então vou aproveitar e já dizer quem indicar axila. Não, porque já está descrito em ele. Oh my God. Já está escrito em el artículo que afeta as axilas. Então, não é o descritor já está contemplando a discussão. Há quem disser enfermidades cutâneas genéticas ou enfermidade de la piel, que está na mesma hierarquia? Não. Por quê? Porque indicamos apenas o mais específico, e o mais específico é o pênfigo familiar benigno como descritor, que vai como descritor primário. Pode mostrar? Não. Mirem a hierarquia que vão ver que várias enfermidades, como essa cutânea genética, que foram indicadas como primário, às vezes, por os participantes na tarefa, que estão na mesma hierarquia. Eu queria mostrar, mas não temos tempo. Há mais descritores primários. O assunto dermatose intertriginosa não foi indicado e não habla disso em la definição do termo. Então, se vou buscar intertrigo e aparece esse descritor. Miro, leio as notas e vejo o que está de acordo com o artículo. Aqui fala de
ocorre sobre a superfície cutânea e estão em contato entre si com a axila e las piernas. O artigo habla de isso. Então, um descritor completa o outro, ¿sí? Os dois afetam a axila, pero há vesículas e bulhas e o outro afeta mais a parte cutânea, ¿sí? Então, está completando o outro. Essa é a coordenação principal. E que aspecto, que qualificador eu utilizo? Como aparece a palavra, o qualificador que encontramos, que é o mais apropriado, é patologia. Por las fotos, aparecem no artigo, podem verificar que em la figura 3, 12, 3 e 4, aparecem essas fotos, que foi hecho a biópsia, e também a palavra biópsia indica que é o qualificador patologia. E também a palavra lesão, no sentido de dano celular, que aparece no texto, indica esse qualificador. Por lo tanto, os dois descritores serão indicados com patologia. E agora, outros aspectos, agora os descritores secundários, sim. Já quedamos com os descritores primários. Como foi feito diagnóstico diferencial, que a diagnóstico diferencial vai como descritor secundário e indica que é diagnóstico como um aspecto secundário aí da enfermidade, de las enfermedades. Outros descritores, enfermidade crônica. Uma das enfermedades, ele falou, o intertrigo, ele fala no texto que é crônica. E na definição do intertrigo não está dizendo que é uma enfermidade crônica. Por isso, eu usei, nós outros usamos enfermidade crônica como secundário para completar esse descritor. Alguma dúvida aí? Sim, vou finalizar rápido porque estamos passando do tempo. A técnica usada para o diagnóstico foi biópsia, um descritor que vai secundário, mas o diagnóstico diferencial. Houve várias dúvidas sobre indicar tratamento farmacológico como primário. Como primário, ele não é, porque não está em el título, não aparece na conclusão, e vimos que patologia é mais importante. E outra, em informe de casos, como são textos curtos, não usamos muitos descritores. Então, limitamos para patologia como primário e diagnóstico secundário. E se alguém quiser como secundário, se crê que é importante, nós outros não consideramos importante para a recuperação. Mas haveria que indicar as 2 drogas com uso terapêutico e a enfermidade, que foi o pênfigo de Halle-Halle, como tratamento farmacológico secundário. E a ação farmacológica também. Se viram que se quedaria bastante descritores. Algumas pessoas indicaram axila ou igle. É necessário? Não é, porque já está descrito em la definição que afeta essas regiões.
Eu sei que temos dúvidas. Já finalizei aqui. Nossa indicação se quedou assim. Dois descritores primários com patologia, um completando o outro, e mais os aspectos que consideramos secundários indicados. E piel patologia, porque foi feita a biópsia. Indicamos como primário, como a nota sugere, porque não houve destaque para esse aspecto. Muy bien. Complemento, Shelly? No. En realidad, ahora me gustaría hacer la pregunta que, déjame ver aquí, Felicita Torales ha hecho. Felicita, perdón. ¿Podrían aclarar cómo se interpreta el caso de informe de caso en que la nota de indiciación indica usado como un tipo de publicación permitido para informes de casos en veterinario? Si quieres, puede abrir ahí la nota de indiciación para informes de casos. Cuando Naya ha hecho la búsqueda para casos, hubo dos descriptores que fueron recuperados. Uno fue informe de casos y otros era, ahora no me acuerdo, casos, estudio de casos. Estudio de casos. Uno era estudio de casos y otro era informe de casos. Esta nota que estoy viendo aquí es de informe de casos, que es el tipo de publicación que nosotros utilizamos cuando vamos a hacer la indiciación. Si yo estoy entendiendo bien su duda es sobre esta nota que está con dudas. Entonces, sí, cuando nosotros vamos ¿puedes presentar la nota de informes de casos? Sí. Cuando nosotros vamos a leer una nota de indiciación, es importante que saber leerla, ¿no es verdad? Porque es un lenguaje más corta, más abreviada. Entonces, en la definición está diciendo aquí que informe de casos es la presentación clínica son las presentaciones clínicas que pueden seguirse de estudios evaluativos que conducen eventualmente a una diagnóstico, usado como tipo de publicación. Entonces, esto quiere decir que este descriptor solo puede ser utilizado como tipo de publicación. No puede utilizar como un descriptor secundario, no puede ni como descriptor primario. Y ahí, entonces, este descriptor ya está seleccionado, ya está elegido en la tabla de tipos de publicación del sistema, ¿está bien? Y aquí, permitido para informes de casos en veterinaria, pero para artículos históricos, pero no para artículos históricos. Perdón, que ahora perdí aquí la pantalla. Fui yo. Desculpe. Aún no aparece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se puede utilizar este tipo de publicación también para informes de casos veterinarios, si es una enfermedad veterinaria en algún animal. Puede, sí. Es que puede. Puede. Que puede. No sé si quedó claro. Enquanto Felicita contesta a pergunta, me gostaria de saber se Rosa tem dúvidas aqui. Alba, esta apresentação estará disponível para verla luego. Si tiene otras preguntas también acerca de esta invitación, pueden postar, incluir en el grupo de red BDS que Anália puede contestar desde este grupo, ¿está bien?
Y también me gustaría saber si Álvaro Osorio Tubertia tiene alguna duda, porque yo veo aquí que está con como una interrogación aquí. ¿Puedo hablar solo de la próxima tarea? Sí, creo que Álvaro no está escuchando a nosotros porque no ha contestado. Muy bien, Analia. Puede hablar. Bueno, en la próxima tarea será otro informe de caso. Ya estoy informando. Soy muy buena. Está dando la respuesta. Está aquí, a presentación del caso. Ahora vamos practicar los calificadores. Prestem mucha atenção. Como eu disse, em forma de caso se utiliza poucos descritores. E a regra, se acuerde de la regra de descritores, calificadores por descritores como primário. É uno solo, ou seja, uno solo calificador, como pusimos em la indicação de la tarea 6, patologia. Não vamos a poner diagnóstico primário também, né? Você quedaria 2 por descritor. Aqui vão identificar por o título, está bem claro, uno solo calificador por descritor. E vamos identificar, aí fotos, aí análise com ultrassonografia, pero isso será secundário. Aí biópsia também. Secundário. Pode hasta 2 secundários. Está claro? Eu já dei dica demais. Ele está bravo, nerviosa comigo. Está dando todas as respostas. Não pode, eles vão hacer. Vamos praticar. É o caminho, não é? Está bien, está bien. Creo que es esto por ahora. Déjame ver. Volta onde? Só um minuto. Justiça? Fechou? Stop sharing? Não. Agora o microfone, só um minuto. ¿Todo muy claro? Muy bien, queridos. Entonces, me gustaría agradecer a todos que están en línea. ¿Ahora se escucha, Alicia? ¿Ahora se escucha? Yo había pedido a Analia para cerrar un poco el micrófono porque me gustaría preguntar a ella una duda, pero está ok. Entonces, muy bien, me gustaría agradecer a Analia por más de esta sesión muy clara, y creo también que a ustedes, me gustaría también que a ustedes quede todo claro, y si no, por favor nos digan, publiquen en el grupo de Red BBS, que Analia está aquí también para contestar a sus dudas de todo que tienen ahí, de los ejercicios. Por favor, esta es la oportunidad que ustedes tienen para aclarar sus dudas, ¿está bien? Me gustaría agradecer también a Laís Silva, nuestra nueva bibliotecóloga.
que ahora pasó a bibliotecóloga, y también a Sara, a Marilda, que también son de Virene, que siempre están aquí nos apoyando en todas las actividades. No sé si también Jefferson y Carlos están, pero muchas gracias a todos y siempre que tengan dudas, por favor, Olga, gostaria de ver las consideraciones finales que están en el PPT. Aquí está. Bien. Entonces, aquí estamos pasando las consideraciones finales y agradezco a todos ustedes y no sé, voy a pasar a Analia si quiere hablar un poco y también a Laís si quiere hablar un poco. Gracias a todos. Quero agradecer a todos e me coloco à disposição para as dúvidas. He recebido algumas por correio eletrônico que contestei com muito gosto. Gracias. Hasta la próxima sesión. Por favor, cambia para la próxima. Vuelve en realidad para la otra presentación donde está el enlace de la tarea. La fecha de entrega de la tarea, por favor, queden atentos a esto. Es 15 de octubre porque la fecha normal sería 12 de octubre, pero es un feriado aquí en Brasil, entonces no tenemos como cerrar aquí. Entonces, el 15 de octubre vamos a cerrar. Entonces, por favor, envíen hasta esta fecha. No vamos a dejar ni un día a más. ¿Está bien? Pasado, se quedó 2 días a más. La tarea pasada me he olvidado. Entonces, toda vez que yo me olvido de cerrar, Analia avisa a Sara o a Laís y ella cierra el formulario. Pero de esta vez no vamos a quedar más atentos a la fecha, que es 15 de octubre. Laís está ganando otros días más, ¿ah? Laís vai mandar recordatório. Sí, Laís también va a enviar un recordatorio a ustedes para que no pierdan este data limit. ¿Está bien? Fecha límite. Bien, entonces creo que es esto. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Y me he olvidado de incluir la fecha aquí. Déjame ver la fecha de la próxima sesión. Lila, aquí está, capacitación. Entonces, nuestra próxima sesión es 26 de octubre, ¿está bien? 26 de octubre es nuestra próxima sesión de indización y nos vemos en la próxima sesión entonces. Gracias a todos y perdóname por el retraso en el horario hoy. Gracias, abrazos a todos. Opa. Pode. No precisa más. Abri. ¿Hay alguna pregunta aquí? Me parecía que había otros nombres aquí con, ¿cómo se dice? Son un señal de interrogación. Creo que no. Entonces, gracias.